Fala, nação santista! Como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, galera, antes de falar sobre o vídeo, só um recadinho importante. Hoje eu tive um imprevisto e nossa live, que geralmente acontece à 1 da tarde, hoje não terá. Mas amanhã voltaremos a ter live no canal. Bom, hoje a gente vem falar aqui do mercado da bola. Eu trago duas novidades para vocês. Uma de um jogador contestado pela torcida que pode estar saindo e outra de uma nova tentativa por um zagueiro, né? Um sonho do Santos. Bom, vou colocar aqui na tela, vamos começar com o meia de saída. Segundo a imprensa paranaense, o Tassiano está na mira do Atlético Paranaense para a disputa da Série B. O clube paranaense já fez os primeiros contatos com o Santos. Bom, a intenção do Atlético Paranaense a primeiro momento é um empréstimo. Bom, o Santos, na questão do Tassiano, o Matos barrou a primeiro momento a saída do Tassiano. Ele pediu para o Kleber recuperar o jogador. Inclusive, o jogador chegou a entrar contra o Fortaleza, mas não agregou muita coisa. O Tassiano, ele veio para o Santos, pelo que fala na mídia, por 30 milhões de reais, um preço absurdo, né? Eu até falo que o Tassiano, na época, era uma boa peça de elenco e ponto, mas era realmente um absurdo se fosse confirmado esse valor de 30 milhões. Sem contar que vazou o salário dele e o salário chega perto de 1 milhão. Pelo que falam, é cerca de 800 mil. Então, assim, o Santos, ele empresta o Tassiano, desde que a equipe que queira o Tassiano pague uma boa parte do salário do jogador. E o Santos também cede o Tassiano se for na questão de compra. Então, para que o Tassiano vá para o Atlético Paranaense, o Santos ele vai topar emprestar, se o Atlético pagar uma boa parte dos salários, pelo menos uns 50%, que dá em torno de 400 mil, ou se o Atlético fazer aquela proposta assim, ó, eu quero por empréstimo e você pode pôr opção de compra e se ele atingir tais metas, vira obrigação de compra, ok? Nesse tipo de proposta, pode ser que o Santos ceda o Tassiano para o clube paranaense. Ou se pelo menos algum clube quiser comprar o Tassiano. O Santos reconhece que talvez não vá recuperar os 30 milhões, mas pelo menos consegue um bom valor se conseguir vender o Tassiano. Pelo menos recuperar metade do valor. Então, assim, galera, o Atlético Paranaense tem interesse, mas ainda não é certo que o Tassiano vai para lá. Porque, como eu falei, apesar do Tassiano ser um jogador contestado, é um jogador que o Santos quer uma recuperação financeira. O Santos tem consciência que muito provavelmente não vai conseguir recuperar todo o valor investido. Até porque, né, pagar 30 milhões no Tassiano, só o Santos mesmo, né? Então, o Santos quer pelo menos recuperar uma parte desse valor. Tá ok? Bom, agora, em relação ao jogador, como eu falei, eu até achava ele uma boa peça de elenco. Só que, assim, o Tassiano, ele tá mal aqui por culpa dele mesmo, que o seu rendimento técnico é muito abaixo. Nem para boa peça de elenco ele tá servindo no momento. É a verdade. Eu até achava que o Tassiano poderia agregar mais, mas também, galera, eu vou colocar culpa nos treinadores, porque o Tassiano ele sempre rendeu melhor como um segundo atacante, às vezes como meia e até segundo volante. O Tassiano ele sempre foi mal quando ele foi deslocado para os lados do campo, seja como ala ou como ponta. Como ala, às vezes ele até ajuda na marcação, mas como ponta, sempre foi um jogador contestado. Então, assim, o Tassiano não correspondeu aqui no Santos até o momento por culpa dele mesmo. Também teve a questão da pressão que foi dobrada em cima dele por questão dos valores. E terceiro ponto, os treinadores colocando ele dos lados do campo. O Tassiano tem que ser centralizado.
ok? E sobre a saída dele, olha, empréstimo, eu seria a favor se pelo menos o Atlético Paranaense pagar 50% ou 60% do salário dele, tá? E repito, uma proposta de compra que pelo menos o Santos recupere metade do valor também é aceitável. Lógico que eu estou pensando mais no lado financeiro do que técnico, que eu sei que vai ter muito torcedor. Libera, pelo amor de Deus, é bagre. Mas, galera, na hora de liberar um jogador, a gente não pode pensar só na parte técnica. Temos que também pensar na parte financeira do clube, ok? Bom, indo agora para a segunda notícia. Essa notícia ela foi dada em primeira mão pelo Sormani. Nova tentativa. Com o rebaixamento do Lyon na França, o Santos deve fazer uma segunda proposta pelo zagueiro Adrielson. Galera, vamos lá. Antes de eu entrar no mérito do Adrielson, eu quero ser muito franco com vocês. Vocês sabem que aqui eu tento ser o mais transparente possível em relação ao Santos. E o que eu posso falar para vocês? O Santos ele não vai contratar nada bombástico. Esquece. Valentim Gomes, 10 milhões de dólares. O Santos não tem dinheiro. O Matos deixou isso claro na coletiva, que o Santos vai contratar por empréstimo com opção de compra ou só empréstimo. Inclusive, o Santos tentou o Elinho por empréstimo, só que o Toluca só quer vender. Aí o Santos recuou, falou que não tem possibilidade de fazer isso. Moeda de troca ou um jogador que ele acha interessante com um valor muito baixo de mercado. Então, galera, eu tenho que ser transparente aqui com vocês, diferente de muitas pessoas que só querem like e engajamento. Então, assim, por que o Santos vai fazer essa segunda tentativa pelo Adrielson? O Lyon queria só vender. Só que agora o Lyon sofreu uma punição na França que ele foi rebaixado por dívida. E se realmente o recurso que o Lyon colocou lá não funcionar, provavelmente o Lyon vai começar a vender os jogadores a preço de banana, um valor muito baixo, que aí sim se encaixa na realidade do Santos. Mas lembrando que o Santos deve enfrentar uma grande concorrência, tanto da Europa como de outros clubes do Brasil, tá? Então, assim, o Santos vai fazer essa nova tentativa pelo Adrielson, aproveitando esse caos que está no Lyon. Beleza? Então, assim, sobre o Adrielson, eu acho que chega para ser titular. Acho que ele, ao lado do Luan Pérez, serão a dupla titular. Eu acho ele melhor que o Zé Ivaldo, acho ele melhor que o Luizão, até uma covardia comparar o Luizão com o Adrielson, porque o Adrielson nos últimos anos fez boas temporadas e a questão do Luizão está começando agora a sua carreira, está passando por um time de grande expressão pela primeira vez na sua vida. Então, é até chato fazer esse tipo de comparação, mas eu tenho que analisar o elenco com base ao Adrielson. O Gil ainda continua com o futuro indefinido, se vai se aposentar ou se vai continuar até o fim do ano, tá certo? E o João Basso, que por mais que tenha jogado bem os últimos jogos, a intenção do Santos continua ser negociar o jogador, aproveitar esses bons jogos para conseguir um bom valor na próxima janela por ele. Então, galera, o Santos necessita urgente de zagueiro. E acredito que Adrielson chega para ser titular. Mas vou repetir: por mais que faça essa nova tentativa, vai tudo depender do que vai acontecer com o Lyon na França. Porque essa punição do Lyon vai ter recurso. Se lá na França decidir o rebaixamento dele por dívida, aí os jogadores serão vendidos a preço de banana e o Santos pode muito bem se aproveitar disso e trazer o Adrielson. E lembrando, né, o salário dele também não vai ser baixo. Então, o Santos vai tentar uma segunda vez, segundo o Fábio Sormani, só que tem que ver a questão de salário também, se não vai sair fora da realidade do clube. Repito, o clube gastou muito em janeiro, gastou o que tinha e o que não tinha, por isso que agora, na metade do ano, o Santos está fazendo meio que uma limpa para conseguir trazer reforços. Então, o Santos pode se aproveitar dessa situação. A famosa oportunidade no mercado. Bom, galera, não esquece de deixar a sua opinião aqui abaixo sobre a possível saída do Tassiano e a chegada do Adrielson. Se concorda ou discorda, não tem problema.
tá? Tá tudo certo. Tamo junto, até a próxima e sempre